essa aí é uma questão para a gente treinar um pouquinho mais. Na verdade, a decomposição dos vetores, né? Que sempre vai aparecer. Aí é uma questão aí da UBF, que caiu para o nível 2. É o pessoal de primeiro e segundo ano de 2013, né? Já tem um tempinho. Mas é uma questão legal para a gente ver. Isso aí são 2 cabos presos no teto e está sustentando uma luminária aí, né? Nosso lustre. Aí ele fala que cada um desses cabos, eles sustentam, conseguem aumentar uma tensão máxima de 14 newtons. Aí ele pergunta, bem, qual é o peso máximo, qual é o peso máximo da minha luminária que eu consigo sustentar sem o cabo arrebentar. Basicamente isso. Ele deu os ângulos ali, o cosseno e o seno, deu várias informações para a gente ali, para a gente poder trabalhar. Vamos usar essas informações para a gente ver o que dá para fazer ali. O que a gente vai ter aqui, ó? A gente tem essa luminária e 2 cabos. Então ela está presa aqui a 2 fios. O que a gente tem de força aqui bem, a gente tem nessa luminária a força-peso vertical para baixo e a gente tem as tensões nos fios da luminária. Então a gente tem uma tensão inclinada aqui e uma tensão T2 aqui. A gente vai ter que montar a equação ali. Esse cara está em equilíbrio, né? Ele só vai sair do equilíbrio se a tensão T1 ou a tensão T2 for maior do que 14 newton. Aí o fio arrebenta, né? E vai embora. Mas ele quer que a gente mantenha o equilíbrio. A gente quer o limite ali para o cabo arrebentar. Então tem que ser o limite que uma das tensões vai ter que ser 14 newtons, né? Porque se ela for maior do que 14 newtons, o fio arrebenta. Então vamos analisar o nosso problema da seguinte forma. A gente pode desenhar as forças aqui, tudo num ponto. Então, vou pegar aqui meu ponto, vou colocar o peso para baixo e as tensões só. Né? Esquece o resto. Se a gente quiser analisar o equilíbrio desse corpo, a gente vai precisar decompor essas forças. Como esses ângulos são todos distintos, tem um 45, outro 60, bem, não tem muito o que fazer ali para facilitar essa questão. A gente vai ter que decompor essas forças. Vamos fazer aqui o eixo vertical, o eixo X horizontal. Se a gente quiser analisar esse problema, basta a gente decompor todas as forças ou no eixo X ou no eixo Y. Né? Quem for inclinado ali, eu tenho que decompor nos 2 eixos. A força-peso eu não vou precisar decompor, porque ela já está vertical para baixo, então ela já está no eixo Y. O que a gente tem que fazer é decompor esses caras. Ele já deu os ângulos para a gente, né? Esse ângulo aqui, ó, é 45 e o ângulo de cá é 60. Vamos utilizar essas informações e decompor os nossos vetores. Deixa eu pegar uma outra cor vermelha aqui para a gente fazer as decomposições. Então aqui, ó, no eixo X, eu vou ter, ó, para a direita, T1x, vertical para cima, eu vou ter o T1y. T1y. Para T2, deixa eu pegar uma outra cor aqui, eu vou ter na horizontal T2x para a esquerda e na vertical eu botei, ficou mais ou menos do mesmo tamanho aqui, mas foi coincidência. T2y. Agora a gente tem que ver como é que é a equação da força resultante no eixo X e no eixo Y, que a gente consegue decompor. E ver como é que faz essas decomposições ali. Vamos ver as decomposições primeiro? A gente tira sempre calculando pelo cosseno ou pelo seno. Então, por exemplo, a gente já viu, né? T1x ela é igual a T1, né? Cosseno, no caso ali, de 45 graus. T1y é igual a T1 vezes o seno de 45 graus. É a componente vertical e a componente horizontal. A mesma coisa para T2. Então, se eu quiser a T2x, ela é o módulo de T2, né? Vezes o cosseno, aí o ângulo é 60 graus. Para T2y, a gente tem T2 vezes o seno de 60 graus. Essas informações são todas dadas, mas vamos manter ali os cossenos assim para a gente ir trabalhando no final. Então, por exemplo, ó, no eixo X, eu sei que o meu sistema tem que estar em equilíbrio. Então, a força resultante, ela tem que ser 0. A gente bota um 0 com a setinha porque é o vetor nulo, né? O vetor que tem módulo igual a 0. Então, se a resultante é 0, quer dizer que a soma vetorial das duas forças tem que ser 0. Ou seja, T2x
mais T1x, tudo que está no eixo x, só tem essas duas forças no eixo x, uma para a direita e outra para a esquerda, elas vão ser iguais a zero, ou seja, uma força tem que anular a outra, ou seja, T1x em módulo tem que ser igual a T2x. É o único jeito delas se anularem, porque elas estão em sentidos opostos. Então, em módulo, a gente vai ter que T1x é igual a T2x. Bem, vamos utilizar as equações de cima para a gente conseguir achar uma relação ali entre as duas. Então, vai ser T1 cosseno de 45, ele deu, é 0,7. Tem que ser igual a T2 cosseno de 60. Cosseno de 60 está ali em cima, é meio. A gente tem T1 e T2 ali, a gente consegue achar uma em função da outra. Então, repara, ó, se eu isolar daqui T1, a gente tem que T1 é igual a 0,5 sobre 0,7 T2. Se eu isolar T2 daqui, você pode escolher qual isolar. T2 vai ser igual a 0,7 sobre 0,5 T1. O que acontece se a gente analisar essa equação? Então, por exemplo, T1 é igual a T2 vezes esse número que está aqui na frente. Bem, depois a gente divide se precisar. Mas é meio sobre 0,7. Então, 0,7 é maior do que meio. Né? Então, o número de baixo é maior do que o número de cima. Então, essa razão ali é menor do que 1. Então, o que acontece? Quando eu multiplico T2 por esse cara aqui para dar o T1, né, o T1 obrigatoriamente vai dar um número menor do que T2. Então, o T1, T1 é menor do que T2. E embaixo também é a mesma coisa, né? Aí você pega o T1, multiplica por um número maior do que 1, que é 0,7 sobre 0,5, vai dar T2. Então, o T2 vai ser maior do que T1. Essa é a relação. Então, a gente sabe que o T2, nessa circunstância, sempre é maior. Se ele é sempre maior, é ele que vai ter a chance de arrebentar arrebentar primeiro. Porque você vai fazer uma força para baixo ali, o T2 sempre tem a tensão maior. Então, quem vai arrebentar primeiro dos dois ali, obrigatoriamente tem que ser o T2. Quem vai estar no limite de arrebentar é a tensão T2. Então, a gente tem que fazer aqui nas nossas equações o T2 igual a 14 newtons. Para chegar nessa situação limite, para saber qual é o peso máximo para o nosso cara arrebentar. A gente teve que analisar para ver qual era o maior. Ele não deu ali. Ele não disse, não é T1 tem que ser maior do que 14. Ele falou, qualquer um dos x pode arrebentar. Então a gente tem que analisar para ver quem é maior. E nesse caso é o T2. Agora a gente pode analisar a componente vertical, que é a componente y. Da mesma forma, né? Se ele não está movimentando, a gente quer que ele fique parado, a força resultante é igual a zero. Então a gente pega todas as forças resultantes no eixo y. É o peso mais T1y mais T2y. Em módulo, a gente vai ter T1y mais T2y tem que ser igual à força peso. Ou seja, as forças que estão para cima são duas, tem que ser iguais às forças que estão para baixo. Só tem uma que é a força peso. Então eu somo as duas para cima, tem que dar a força para baixo. Bem, vamos tirar daqui o que a gente precisa. Por exemplo, T1, o T1y é T1 vezes seno de 45, que é 0,7. Mais T2y, que é igual a T2 vezes o seno de 60. O seno de 60 ele deu ali em cima 0,8. Isso tem que ser igual a peso. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Vamos pegar essas informações aqui. A gente pode utilizar qualquer uma dessas relações. A gente sabe que o T2 é maior, né? Então, vamos substituir o T1 em termos do T2 para a gente ficar com uma equação só a base de T2. Então, a gente vai usar essas duas equações aqui. Então, vamos substituir esse T1 na equação de cima e a gente vai ficar com 0,7 vezes 0,5, divide isso por 0,7 vezes T2 mais 0,8 T2 é igual a 10M.
Né? Corta aqui. 0,7 consegue cortar com 0,7. Então a gente vai ter, ó, meio T2 mais 0,8 T2, isso vai dar 1,3 T2 é igual a 10 M. T2, o limite do T2 é ser 14. Tá? Então, no limite, a massa Mzinho vai ser 1,3 vezes o limite do T2, que é 14 newton, sobre 10. 1,82 quilogramas. Tá? Então, essa é a nossa massa aí, 1,82 quilogramas.